Fala pessoal, tudo certo? Final de semana aí batendo na porta e com ele a 17ª rodada do Brasileirão e também do Cartola, né? Final do turno se aproximando, desde que a Copa do Mundo e Clubes acabou, o Brasileirão voltou com tudo, jogo atrás de jogo, então tá passando muito rápido e o final do primeiro turno tá aí, mas na última rodada, jogos quase pela metade, né? Apenas 7 partidas valendo pelo Cartola. Não fomos nem tão bem e não fomos nem tão mal, fizemos 69,67 pontos. Dentro das circunstâncias que os principais jogadores desapontaram, não foram muito bem, principalmente lá na frente, e tivemos uma escolha errada de goleiro, acredito que foi uma pontuação ok, acima da média, né? Porque a média dos cartoleiros ficou na casa dos 45 pontos, então fomos acima disso, faltou pouco para os 70 pontos, nem tão bem, nem tão mal, tá na média. E aí, claro, né, por conta dessas situações dos principais jogadores, aqueles que a gente esperava que fizessem alguma coisa diferente, que tinham ido bem na rodada anterior, acabou desvalorizando nosso patrimônio, mas ainda assim estamos na casa das 147 cartoletas, um valor ok, tá razoável, dá para montar um time legal. Mas chega de papo furado e vamos para as dicas dessa 17ª rodada, começando pelo goleiro e, por incrível que pareça, ele está aqui de volta, Gabriel Brazão dos Santos. Brazão deixou um pouco a desejar na última rodada, né? Porque a gente esperava muitas defesas contra o Inter, que finaliza bastante, e de fato o Inter finalizou. Só que o Brazão tomou 2 gols, aí perdendo o SG, acabou fazendo só 0,6 pontos, mesmo com 2 defesas, não negativou, mas se esperava um pouco mais dele. Mas e por que ele está aqui de novo? Principalmente por conta do adversário. O Santos joga fora de casa contra o Lanterna Sport na Ilha do Retiro. Santos numa crise, na zona de rebaixamento, mas então por que confiar no goleiro? Porque o Sport, olha, é um verdadeiro mito de goleiros adversários. Toda vez que o Sport enfrenta algum time, esse time adversário tem o goleiro, na maioria das vezes, mitando, fazendo muitos pontos. Vamos aqui, só pegar, por exemplo, o jogo contra o Vitória na última rodada. Mesmo o Lucas Arcanjo tomando 2 gols no final, passou dos 7 pontos. Se não tivesse sofrido gols, tinha passado dos 14 pontos. Do tamanho, tanto das finalizações que o Sport exigiu dele. Isso um jogo fora de casa. Quando é na Ilha do Retiro, pra gente pegar só esse recorte, as mitadas são espetaculares. No último jogo, por exemplo, do Sport em casa contra o Botafogo, o John fez 11,5 pontos. Aí a gente volta um pouco anterior, o Cássio tinha feito 10,4 pontos. Anterior a isso, o João Ricardo do Fortaleza passou dos 16 pontos. E o Cleiton do Red Bull Bragantino passou dos 14 pontos. Nesse meio do caminho, é verdade, o Everton fez 2,7 e o Antony do Internacional fez 2,9 pontos, que foram abaixo da expectativa porque sofreram gols. Se eles tivessem mantido o SG, tinham passado dos 8 pontos em jogos que o Sport conseguiu finalizar menos. Então assim, dos 6 goleiros adversários do Sport em jogos válidos pelo Cartola, 4 passaram dos 10 pontos e ainda saíram com SG. Mesmo que não tivessem conseguido o SG, todos eles passariam dos 5 pontos, porque o Sport finaliza muito. Então a tendência é essa. Do jeito que a defesa do Santos dá espaços, o Sport, no desespero, vai finalizar bastante, vai exigir do Brazão. Se vai manter o SG ou não, aí é outra situação, mas se ele mantiver essa média regular dos últimos goleiros, pelo menos o SG em termos de pontos ele consegue recuperar, porque é uma expectativa de 5 a 6 pontos. Com o SG é mais uma mitada. Então por isso o Gabriel Brazão é a nossa dica de goleiro na rodada. Para a lateral vamos com o William do líder Cruzeiro. O William aos poucos vai voltando a ser aquele mito que foi em 2024, claro. Bem abaixo daquela expectativa de 15, 20, 29 pontos, mas está sendo um jogador muito regular para cima. Pra você ter uma ideia, nos últimos 5 jogos dele pelo Brasileirão e pelo Cartola, em 4 passou dos 10 pontos, que é uma pontuação muito boa, muito por conta também do SG que o Cruzeiro vem disponibilizando. Nos últimos 8 jogos do Cruzeiro pelo Brasileirão, em 6 o time manteve o SG, só sofreu 2 gols, e aí isso, claro, computa muito para a questão do William, que já tem 2 assistências ao longo do Brasileirão, e por exemplo, nesses últimos 5 jogos que a gente citou, foram 15 desarmes. É um número absurdo, uma média de 3 desarmes por jogo, sendo que ao longo de todo o campeonato que ele fez em 15 jogos, ele tem 33 desarmes, ou seja, metade disso praticamente foram só nos últimos 5 jogos. Então é um jogador que tem ajudado muito defensivamente e, claro, junto com o SG tem tudo para mitar. O Cruzeiro é o líder do campeonato, joga em casa contra um Ceará que vem de 3 derrotas, o time vem muito mal, não marcou gols nesses 3 jogos, então é muito grande a chance do Cruzeiro manter o SG, daí o William já larga com 5 pontos, por isso a nossa dica de lateral da rodada. Para o meio campo, vamos continuar com o líder Cruzeiro, né? Matheus Pereira. Números muito bons. Em 14 jogos, 2 gols e 5 assistências. É um garçom, finaliza bastante, cria muito também oportunidades. Já chutou mais de 20 vezes a gol, já tem muitos desarmes, várias faltas sofridas, porque é um jogador que
o Cruzeiro roda em torno do camisa 10. Então, como a gente falou da fragilidade do Ceará, que vem muito mal, e um Cruzeiro voando, jogando em casa, a tendência é que o meio-campista tenha uma participação efetiva, seja com gols ou até mesmo com assistência. A gente tem que lembrar que o artilheiro do Brasileirão é o Caio Jorge do Cruzeiro com 12 gols, e algumas vezes com passes do Matheus Pereira. Nos últimos jogos foram 3 gols assim. Então é uma dupla que está funcionando muito bem. No último jogo contra o Corinthians, o Matheus Pereira não teve participação, afinal o jogo foi 0-0. Mesmo assim passou dos 5 pontos. Se tivesse um scout decisivo, por exemplo, com uma assistência, já passava dos 2 dígitos com 10 pontos. Então por isso, diante da fragilidade do adversário, o Matheus Pereira é a nossa indicação no meio campo. E para o ataque, vamos com Luciano do São Paulo. O Luciano entrou numa fase espetacular desde que o Crespo assumiu como técnico do São Paulo. Nessa volta ao Brasileirão foram 4 jogos, com 3 gols e 2 assistências, ou seja, uma participação direta a gol, mais uma participação direta a gol por jogo. Virou o cara referência do ataque, é um jogador que não fica tão dentro da área centralizado, vem buscar o jogo e consequentemente tem desarmes a favor, sofre muitas faltas e é um finalizador, né? É um jogador que tem a oportunidade de estar chutando, até por isso tem marcado os gols. É um cara diferencial, o São Paulo está vindo numa arrancada, numa crescente muito boa com o Crespo, e aí diante dessas qualidades todas, e pegando aí num Fluminense, que é o adversário do São Paulo, jogo no Morumbis, Fluminense, desde que a Copa do Mundo acabou, o 4º colocado do Mundial, vem queda abaixo, 3 derrotas consecutivas, se desestabilizou, não vem jogando um bom futebol, e claro, tem Copa do Brasil no meio de semana, então alguns times podem poupar jogadores, talvez o foco do Fluminense hoje seja maior na Copa do Brasil, então existe essa tendência, ou até possibilidade de poupar alguns jogadores, o que aumenta a chance do São Paulo, que tem sido um poderio ofensivo muito grande, marcou gol nos últimos 3 jogos, só não marcou contra o Flamengo fora de casa com essa vinda do Crespo, então por esses indicativos, nós vamos com o Luciano como nosso atacante para a rodada. E o nosso capitão, aquele cara que vai comandar o time, não podia ser outro e está aqui mais uma vez repetindo figurinha, Caio Jorge do Cruzeiro. Caio Jorge, olha, nessa última rodada ele deixou a desejar mesmo. Não chegou nem a 2 pontos contra o Corinthians. Mas, por todo o cenário dele até aqui, merece muito um voto de confiança, olha, e com gordura, não é só para esse jogo não. A gente já falou aqui que o jogo do Cruzeiro é muito favorável contra um Ceará que vem de 3 derrotas seguidas, vem sofrendo muitos gols. Nos últimos 10 jogos, para ter uma ideia, em todas as competições aí do Ceará, não só Brasileirão, sofreu gols em 8 partidas. É uma defesa muito instável, uma defesa que caiu muito em produção. E aí pega um ataque que está em alta com o artilheiro do Brasileirão. A gente tem que lembrar, o Caio Jorge, até aqui são 12 gols e 4 assistências no Brasileirão. Números excelentes. Em 7 jogos válidos pelo Cartola, ele passou dos 10 pontos. Então é um jogador que está em altíssima qualidade. Então praticamente metade dos jogos passou dos 10 pontos. Claro que um gol já deixa muito próximo disso. Então, por mais que tenha ido mal contra o Corinthians, não dá para esquecer o que ele fez até agora, né? Lembrando que em 3 jogos da volta do Brasileiro que o Cruzeiro jogou, ele participou de 6 gols, com gols e assistências. Então, é um cara que está em fase altíssima, não dá para desprezar. Jogo no Mineirão, estádio lotado, o Caio Jorge tem tudo para dar mais uma metade daquela. Então, por isso, a faixa de capitão está no braço do Caio Jorge. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer. Esse cara aqui, os caras ficam putos. Não tem o que falar, bicho. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Ramon Menezes, zagueiro do Sport. Mas aí você me pergunta, né? Pô, o zagueiro do Sport lanterna do campeonato que ainda não venceu, tem a segunda pior defesa com 23 gols sofridos. E além disso, sofreu gols em 13 dos 14 jogos que disputou pelo Brasileirão. Só não tomou gol do São Paulo lá no começo. Mas ainda assim, até por isso que é a ousadia, né? Porque o Ramon, ele estreou no Sport nos últimos 2 jogos, contra Botafogo e Vitória. Nesses 2 jogos, como a gente falou, o Sport foi vazado, mas ainda assim, a média do Ramon foi de 4,55 pontos. 4,7 num jogo e 4,4 no outro. Ou seja, ele quase recuperou o SG, mesmo com o Sport tomando gol. Porque é um jogador que se mostrou muito eficiente já defensiva e ofensivamente. Já são 4 desarmes em 2 jogos, ou seja, uma média de 2 desarmes por jogo, e além disso, 3 finalizações, 2 para fora e uma que o goleiro defendeu. Então é um jogador que vem se mostrando perigoso nas bolas aéreas ofensivas do Sport, escanteio, cobrança de falta, e lá atrás vem fazendo os seus pontinhos com desarmes. A gente falou aqui agora, o Santos é o adversário do Sport. O Santos também vem numa crise, zona de rebaixamento. É um jogo dos desesperados, claro que ainda mais pro Sport, que ainda não venceu, mas é um jogo de 2 times que estão brigando contra o rebaixamento. E o Santos vem em queda, o Santos vem muito mal na competição, então talvez parta para um desespero ou vá não conseguir tanta facilidade ofensiva como outros adversários.
Então, por isso o Ramon, de repente, pode até conseguir o seu primeiro SG. Se ele mantiver essa média de 4,5 pontos com mais um SG, já chegou perto dos 10. Ou vai que uma cabeçada aí entra no gol, são 8 pontos, mesmo sem perdendo o SG. O Ramon Menezes, para mim, é o zagueiro que mais pode surpreender nessa rodada. Pelos números, o Sport 1 hora vai ter que vencer, 1 hora o Sport vai ter que parar de tomar gol. Não sei se é nesse jogo ou não, mas é uma partida favorável para o Sport, que vem de pressão, vai jogar em casa. O jogo contra o Vitória, o Sport já mostrou um poder de reação, conseguindo marcar 2 gols no final, inclusive tomando um gol nos acréscimos, foi lá e respondeu. Então o Sport contra o Botafogo fez um bom jogo, que teve chances de ganhar, então o Sport está tentando recuperar, 1 hora vai ter que ganhar. Pode ser que seja esse jogo contra o Santos. Então, por isso, por todas as circunstâncias, e mesmo que não consiga vencer, o Ramon já mostrou que tem uma média muito boa para um zagueiro, é a nossa ousadia, Ramon Menezes, zagueiro do Sport. E o nosso reserva de luxo é o atacante Eric Pulga, do Bahia. Bahia que recebe o Juventude, um dos piores times do campeonato. O Juventude já sofreu 29 gols, é a pior defesa disparada. E o Bahia joga em casa com o Eric Pulga, que tem, jogando na Arena Fonte Nova, uma média de quase 9 pontos por jogo. Já tem 2 gols e 4 assistências no Brasileirão. É um cara decisivo porque sofre muitas faltas, pratica bastante desarmes, finaliza muito, tem várias finalizações para fora que o goleiro defendeu e claro que deixa seus golzinhos. Então, o principal atacante do Bahia hoje, jogando em casa contra a pior defesa do campeonato, que é o Juventude, não tem outra, né? Atacante barato, vale a pena e é aquilo que a gente sempre fala. Reserva de luxo, não, tem que ser um jogador que você pensa que pode ir bem ali e tal para surpreender. É um cara que você colocaria como titular. Como a gente escolhe o atacante como reserva de luxo, a gente trabalha com 4 opções, que é como se ele fosse titular. Como é o mais barato entre as 4 opções que nós escolhemos, é quem fica no reserva de luxo, mas tinha condições totais de ser titular se não fosse tão barato. Mas diante dessa situação toda do jogo, Bahia recebendo o Juventude, a pior defesa contra o atacante mais eficiente do time, por isso Eric Pulga, o nosso reserva de luxo na rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha nesse sábado, às 6h29 da tarde, dessa vez rodada completa com os 10 jogos valendo, então você pode escalar jogadores de todos os times, e claro, acho que volta a dizer, aqui é uma base, 2 até 3 modificações podem acontecer de acordo com os noticiários, com as escalações dos times saindo, mas a base principal é essa aqui. E julho está acabando, é a última rodada do mês no Cartola, mas ainda temos que participar da nossa liga, né? Porque ainda tem todo o segundo turno pela frente. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer ao prêmio do campeão. Ó, e é um prêmio que você não vai querer perder. É um kit churrasco completo da nossa parceira Arricieri Casa de Carnes. Carne de melhor qualidade e o kit, olha, não é para causar inveja para quem não ganhar, porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e até o carvão. Churrasco completo para você ganhar, ser o campeão e comemorar com seus amigos, porque olha, é comida para todo mundo. E para quem não ganhar a liga, mas vai ficar sem prêmio? Não, nada disso. Participou da liga ou está acompanhando o vídeo aqui, você pode ganhar um super desconto na nossa outra parceira, a Estúdio da Barba. Só chegar no Estúdio da Barba e falar, eu vim aqui pelo Cartola Mágica, eu participo da Liga do Cartola e vai ganhar um desconto exclusivo de 10% em todos os serviços que eles fornecem. Ah, precisa cortar o cabelo, quer pintar o cabelo, quer fazer a barba, quer ir lá só conhecer o ambiente, tomar um cafezinho, um refrigerante? 10%. Chega lá, todo mundo vai te atender muito bem. É só chegar e falar, eu vim pelo Cartola aqui, que já vão estar sabendo quem é. Então, não perca essa oportunidade. Os caras lá mandam bem demais. Precisa dar um tapa no visual, quer mudar alguma coisa, chega, conversa com eles que eles vão te ajudar e, claro, com um desconto especial de 10%. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga e também se inscreva aqui no canal, acione as notificações, acione o sininho aí para você ser avisado quando tiver vídeo novo. E claro, deixe seus comentários se você está gostando do vídeo, está gostando das nossas dicas, como é que está seu desempenho no Cartola. Mas quer trocar uma ideia melhor, quer ter mais um bate-papo, uma interação maior? Procura a gente nas outras redes sociais, no X e no Instagram, Cartola_Mágica_. Lá é uma forma muito maior da gente poder conversar. Se você está com dúvidas, eu tenho 3, 4 nomes aqui para 1, 2 posições, quem que é melhor? Procura a gente nas redes sociais, que é muito mais fácil a gente ter esse bate-papo, trocar as ideias, sempre colocando as dicas nas duas redes sociais lá no dia do mercado fechar. E claro, no X é uma questão maior aí, a gente dá mais dicas porque nós damos um top 5 de todas as posições do Cartola. Do goleiro ao atacante, incluindo o capitão, reserva de luxo e até a ousadia. Não ficamos só numa ousadia não, damos 5 nomes para caso você queira fugir do senso comum, da mesmice, precisa dar uma mitada especial para recuperar os pontos em alguma liga. Então nós temos dicas a mais em todas as posições. Então procure lá, Cartola_Mágica_, se inscreva, siga a gente nessas redes sociais para a gente poder bater mais papo. E é isso, gente. Boa sorte na próxima rodada e até a próxima!